Querido, nós começamos domingo passado uma minissérie de mensagens com o tema Voe. Nós queremos desafiar você a alçar voos, a crescer, a avançar para aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus não criou você para viver na superfície. Deus não criou você e não chamou você para você viver na mediocridade. Deus tem coisas excelentes para nós, amém? Quantos que recebem essa palavra para a sua vida? Deus tem coisas maravilhosas para nós. A Bíblia chega a dizer que os planos de Deus são mais altos que os nossos planos, que os pensamentos que Ele tem para nós são mais elevados. No entanto, querido, precisamos alçar voos. Não podemos nos contentar a uma vida rasa, a uma vida que vive perigosamente perto do chão. Deus criou você para as alturas. Nós citamos aqui no domingo passado uma frase do grande inventor brasileiro Santos Dumont, que ele disse o seguinte: não se espante com a altura do voo, quanto mais alto, mais longe do perigo. Quanto mais você se eleva, mais tempo há de reconhecer uma pane. É quando se está próximo do solo que se deve desconfiar. Deus não criou você para voos tão baixos. Deus não criou você para viver tão apegado a esta superfície. Deus tem coisas grandiosas e projetos elevados para a sua vida. Então, já que você tem que voar, voe alto. Já que você precisa, e o seu chamado intrínseco é para que você voe, abra suas asas e alce voos altos. Voe à altitude daquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Querido, dentro de nós existe um chamado para a altitude. Dentro de nós existe algo que nos incomoda, que nos inquieta a viver dias extraordinários. Nós temos aqui, durante todo esse tempo de pandemia, durante esse momento que vivemos agora, apontado para o futuro com esperança, o Senhor colocou no nosso coração o desejo de este ano tratar sobre conquista. Cremos que Deus tem um ano extraordinário para nós, amém, igreja? Pastor, você está ficando completamente louco. Como assim, gente? Estamos falando de um cenário pós-pandêmico, estamos falando de um cenário de futura guerra, de possível guerra, e até uma guerra mais escalonada do que essa. Como que o Senhor pode falar sobre um futuro melhor, a gasolina ficando mais cara? Vocês já viram o quilo da cenoura, gente? Viram? É para fazer guerra, gente. É para fazer guerra. Então você vê que as coisas não estão assim. Pastor, mas será que o senhor não está equivocado? Não, eu acho que alguma coisa está errada. Irmãos, não. Olha, eu quero dizer para você que o grande desafio para conquistar a altitude é justamente nos cenários mais adversos. Nos cenários mais complicados é que Deus chamou você para voar altos voos. E aqui, gente, que entra um ponto de transição que é muito importante, porque em todo o reino animal você só vai encontrar uma ave que é capaz de voar acima das nuvens de tempestade, que é a águia. A águia, ela consegue voar acima da tempestade. Ela constrói o seu ninho nos lugares mais elevados. Ela não se impressiona e nem se intimida com a tempestade que vem contra ela. Querido, preste atenção, não se intimide com as tempestades que estão no seu caminho, porque você não terá como fugir delas. Seja como águia, abra suas asas e voe alto, acima da tempestade, e você terá uma visão extraordinária do que Deus tem para a sua vida. E eu me lembrei daquele texto, texto profético de Isaías capítulo 40, versículo 29, que diz assim: Ele fortalece o cansado, dá grande vigor ao que estão sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão alto como águias, voarão alto como águias, correrão e não se cansarão. Gente, é a promessa que Deus tem para a sua vida, é a promessa que Deus tem para nós. Olha, ainda que você olhe o seu contexto e perceba inúmeras dificuldades, inúmeros cenários que, quem sabe, leva você a um sentimento de depressão, de derrota, de negativismo em relação ao futuro, olhe para o alto. Deus chamou você para as alturas, amém? Voe alto como águia,
porque o Senhor renovará as suas forças. Em nome de Jesus, Deus vai fortalecer você, vai renovar a sua força e você vai alcançar as altitudes. Para você que está em busca de uma visão, ou quem sabe ainda não tem clareza sobre a visão que Deus tem para a sua vida, é tempo de você abrir as suas asas e aguardar pacientemente o vento soprar, para que Deus o conduza a lugares extraordinários, a um lugar extraordinário que Deus tem preparado para a sua vida. A Bíblia fala a história de um jovem, lá em Gênesis, a partir de Gênesis 37, narra a história de um jovem que recebeu duas visões poderosas de Deus sobre o futuro. Ele era o filho amado de Jacó, seu nome era José. Esse jovem compartilhou os seus sonhos, aquilo que Deus havia colocado em seu coração para os seus irmãos. E você talvez conheça muito bem a história deste personagem da Bíblia. E podemos resumir a história de José depois que ele compartilhou a visão que Deus colocou em seu coração. E é interessante porque domingo passado eu falei sobre a importância de se ter uma visão clara sobre o seu futuro, de olhar para o futuro com esperança, com expectativa. Hoje vamos falar sobre como você pode operar o seu plano, como você pode construir o seu plano para levar a esse lugar que Deus tem preparado para você. Mas atente que essa trajetória da visão até a concretização não é uma trajetória fácil. José teve sonhos, Deus colocou em seu coração uma visão sobre o seu futuro, um futuro extraordinário, um voo altíssimo. E ele compartilhou então a visão com seus irmãos. Em resumo, a história de José após o compartilhamento da visão é uma história que ele foi lançado numa cova pelos seus irmãos, foi vendido como escravo para uma caravana de ismaelitas. Ele foi parar na casa de Potifar, onde Deus o abençoou, ele prosperou naquele lugar. No entanto, foi envolvido em uma trama e injustamente colocado na prisão. Dentro da prisão, o seu sonho não parou, o seu projeto não parou, a visão que Deus havia colocado em seu coração não morreu ali. Ele continuou firme e Deus o abençoou dentro da prisão. E lá ele é usado por Deus para a interpretação de sonhos de duas pessoas que eram encarregados do faraó. Ali Deus o abençoa, aqueles homens são um restaurado a seu posto e outro é executado por seu comportamento. E ali no cárcere Deus o abençoa. Tempos depois, esse copeiro lembra-se daquele jovem que havia abençoado a sua vida através da interpretação de um sonho, e ele mesmo é levado à presença do faraó para ajudá-lo em um momento difícil. José tinha um sonho, ele tinha uma visão, mas ter uma visão apenas não é suficiente. Ter apenas uma visão do seu futuro, um deslumbre daquilo que Deus tem para a sua vida, não é o suficiente. É preciso ter um plano, é preciso se movimentar, é preciso fazer alguma coisa. Você precisa se mover na direção do sonho, da visão que Deus colocou em seu coração. Andy Stanley, no seu livro Visionar, ele diz o seguinte: os sonhadores sonham para que as coisas sejam diferentes. Os visionários imaginam-se fazendo a diferença. Os sonhadores pensam em como seria bom se alguma coisa fosse feita. Os visionários procuram uma oportunidade para fazer alguma coisa. Existe uma diferença muito grande entre ser um sonhador e ser um visionário. Querido, que nessa noite você seja um visionário, amém? Amém? É bom sonhar, amém? É bom sonhar, não é? É bom sonhar. Inclusive os vascaínos que estão aqui hoje sempre estão sonhando, né? Eles sonham muito, mas só sonhar não adianta, tem que ser visionário. Tem que ser visionário. Para bom entendedor, meia palavra basta, né? Então, você tem que ir além de somente sonhar e se mover na direção do seu sonho. Tem que trabalhar, tem que ter um plano. José não era apenas um sonhador, José era um visionário. E eu quero convidar você a ler comigo o texto de Gênesis capítulo 41, a partir do verso 33, Gênesis 41, verso 33, você trouxe sua Bíblia aí, irmão? Só para ter certeza. Cadê sua Bíblia? Cadê? Deixa eu ver. Glória a Deus, o povo traz Bíblia para a igreja, amém.
Gênesis 41, versículo 33. Se você não sabe onde se encontra o livro de Gênesis, pergunte a qualquer aluno da escola bíblica. Ele vai te falar onde fica o livro de Gênesis. E se você não sabe onde fica o livro de Gênesis, você precisa se matricular com urgência na EBD. Amém? Amém, gente? Se você não sabe onde fica Gênesis e Apocalipse, o seu mal é incurável. Você precisa de libertação. Abriu aí, vamos lá então, versículo 33. Disse o faraó: procura agora um homem criterioso e sábio, coloque no comando da terra. Perdão, isso aqui é a palavra de José. Procure agora o faraó um homem criterioso e sábio, e coloque no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle de faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrega a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o faraó tirou do dedo o seu anel de selar e o colocou no dedo de José, e mandou vestir linho fino e colocou numa corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abra um caminho. E assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Querido, para você que está fora desse contexto, eu quero dizer para você um pouquinho dessa história. José estava na prisão. José havia sido preso injustamente, e na prisão Deus usou para a interpretação de sonhos. E agora o faraó teve 2 sonhos. O faraó teve os sonhos perturbadores, em que ele via vacas magras comendo outras vacas, e ele começou a ficar muito perturbado. Perguntou aos seus sábios, aos magos, e ninguém soubera interpretar o sonho. Então o copeiro lembra-se: lá na prisão tem um jovem hebreu, e ele tem um dom espiritual, ele tem uma capacidade de interpretação de sonho, há o Espírito Divino nele. Ele então é chamado à presença do faraó, e ali interpreta o sonho, dizendo que haveria de vir sobre a terra 7 anos de grande fartura, e logo depois 7 anos de grande fome sobre toda a terra. E então, quando ele revela os sonhos, veja que ele não é apenas alguém que identifica o problema. E é interessante isso, porque hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas são muito hábeis para identificar o problema, mas não são competentes o suficiente para apresentar uma solução. Ele vem, revela e fala sobre o drama que estava à sua frente, mas apresenta todo um plano muito bem elaborado para sobreviver, para a sobrevivência, e também para que a terra do Egito fosse próspera e abençoada nos anos que viriam de fome sobre a terra. Eu acho interessante essa passagem, porque veja que a traição dos seus irmãos, veja que a distância do seu lar, veja que a injustiça que ele sofreu na casa de Potifar, veja que o tempo que ele permaneceu na prisão não roubou do seu coração os sonhos que Deus havia colocado. Ele estava na prisão, o seu corpo estava preso, quem sabe, mas a sua mente e o seu espírito estavam livres. Ele continuava sonhando os sonhos de Deus. E meu irmão, quando eu leio esse texto e percebo que ele prontamente se apresenta a Faraó, e apresenta um plano muito bem elaborado, querido, certamente este jovem estava já há algum tempo, Deus já havia colocado no seu coração diretrizes, direcionamentos para repassar ao faraó no momento que fosse possível. Ele estava planejando, ele estava se preparando para chegar ao lugar que Deus havia preparado para ele.
Meu irmão, minha irmã, quem sabe hoje você se encontra como José? Como, pastor? No palácio? Não, na prisão. Quem sabe traído por pessoas que você amava? Quem sabe sendo injustamente acusado de algo? Quem sabe longe das pessoas que você ama? Quem sabe muito distante da visão que Deus colocou em teu coração há muitos anos atrás? E você olha ao seu redor e fala assim: meu Deus, eu não sei como que o Senhor vai fazer. Eu não vejo saída para a minha situação. Não permita que as circunstâncias e o seu contexto roube do seu coração a fé e a visão que Deus colocou em seu coração anos atrás. Se Deus lhe deu uma visão, creia, no tempo certo a provisão chegará, a porta se abrirá. Use o seu tempo de cativeiro, use o seu tempo de sofrimento para pensar e planejar aquilo que Deus colocou em seu coração. Para voar, para alçar voo, não basta ter apenas uma visão, você precisa ter um plano. E para operar o seu plano, nós vamos aprender, ou pelo menos eu aprendo com esse texto, que precisamos de algumas coisas importantes. Primeira delas é: seja sábio e criterioso. Seja sábio e criterioso. Essa foi a palavra do verso 33. Procure agora o faraó um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando de toda a terra do Egito. José levanta 2 pontos fundamentais para a sobrevivência em tempo de adversidade: sabedoria e critério. Ele também fala sobre a urgência dessa necessidade. Ele fala: procure agora. Procure agora. Urgência. Dizia que esse plano tinha uma urgência. E outra coisa, quando fosse escolher alguém, não poderia ser qualquer pessoa. Precisava ser alguém que tivesse a habilidade. Querido, toda a pessoa que tem uma visão de Deus para o seu futuro, ela possui de certa maneira um senso de urgência. A sabedoria e a escolha criteriosa não podem impedir a realização daquilo que Deus tem para nós, mas precisa de certa maneira viabilizar isso. Porque não existe nada mais perigoso para o seu futuro do que realizar aquilo que Deus colocou em teu coração de qualquer maneira. A Bíblia diz que maldito aquele que faz com negligência a obra do Senhor. A pior coisa que você pode fazer da sua vida é pegar a visão que Deus colocou no seu coração e falar assim: já que é para Deus, vou fazer de qualquer jeito. Não faça de qualquer jeito aquilo que Deus colocou em seu coração. O que está destruindo hoje os sonhos de Deus em nosso tempo é essa pressa de querer tudo de Deus para ontem. O que está destruindo, queridos, sonhos, visões extraordinárias, é essa vida acelerada de resultados imediatos que nós estamos vivendo. Achamos que a nossa relação com Deus, quem sabe, é estilo miojo: 3 minutos está pronto, eu quero para agora, eu não quero esperar. E o problema, gente, que nós precisamos entender os processos de Deus na nossa vida. Os processos de Deus não são sim, miojo, não são 3 minutos. São processos que levam tempo. Levam tempo. Como a costela do Rui. Segunda-feira tivemos nosso encontro dos homens. Quem não veio no encontro dos homens perdeu, gente. Nós compartilhamos aqui a costela do Rui. Que eu falo para você, levou dias fazendo a preparação, não foi, Rui? Levou 2 dias fazendo. Gente, mas tanto tempo assim? É. Mas sabe o que acontece? Para você provar de coisas excelentes, você precisa ter disponibilidade para investimento de tempo. Aí sempre tem aquele povo retardatário, não tem? Aquele povo que não faz a inscrição, que chega em cima da hora: eu esqueci, eu queria participar hoje, mas não deu nome. Só que foi feito tudo com antecedência, com preparação, com cuidado. E uma pessoa me perguntou assim: o que dá para fazer para agora, para quem se inscreveu agora, no dia do evento, faltando 30 minutos para começar o evento? Assim, nós podemos fazer, no máximo, um miojo sabor costela. Que tem, né? A costela não dá para fazer em 30 minutos. Ela levou 2 dias. Mas podemos fazer um miojo sabor costela. Mas no final deu certo, a gente compartilhou e ficou tudo bem. Mas entenda que para você experimentar coisas excelentes, você precisa
entender os processos e permitir, entender que não é assim que acontece. Não dá para você se alimentar do excelente com pressa. Você precisa investir tempo. O problema, gente, é que nós temos confundido prioridades. Nós temos confundido prioridades oferecendo pouco tempo para aquilo que é excelente, para aquilo que precisa ser aprofundado, e temos oferecido muito tempo para coisas rasas. Nós temos oferecido muito tempo e nos aprofundamos em coisas superficiais, em coisas rasas, que não nos abençoam. Fico impressionado, irmãos. Eu fico impressionado com a quantidade de crente evangélico e da nossa igreja, porque não vou falar mal da igreja vizinha, não. Crente evangélico da nossa igreja, que sabe tudo sobre os últimos memes da internet. Sabe tudo. Investe tempo e se aprofunda em coisa rasa. E quando você pede para o irmão abrir a Bíblia no Salmo 151, ele vai para a Bíblia procurar. E é capaz, se ele é um crente que investe tempo em meme, não sabe nem a referência do que eu estou falando agora. Bem feito para você. Investe tempo em coisas rasas. Se aprofunda em coisas superficiais. E há um risco muito grande, gente, naqueles que mergulham em uma praia rasa. Entende? Deus tem uma profundidade para a sua vida. Deus tem coisas profundas para você. Mas você não consegue chegar no profundo de qualquer maneira. Você precisa de tempo, de preparação. Você precisa se preparar para experimentar as coisas excelentes de Deus. Seja criterioso. Se queremos voar alto, irmãos, nos planos de Deus, precisamos fazer uma séria distinção entre aquilo que é importante e aquilo que é urgente. Pastor, o que é importante? Importante, de acordo com o dicionário, é aquilo que não se pode esquecer ou deixar de atender, que tem muito valor ou preço notável. Ou seja, importante é um adjetivo que nós usamos para nos referir a algo essencial, a algo valioso, que nos traz uma vantagem e é útil. E urgente? Urgente é aquilo que precisa ser atendido ou feito com prontidão, que não pode ser adiado, que demonstra necessidade imediata, pressa, é para agora. Enquanto a palavra importante, ela diz respeito a uma qualidade, a um valor que é dado a alguma coisa, o urgente tem a ver com tempo. Estamos falando de coisas que não podem ser deixadas para depois. Entenda, existem coisas importantes, existem coisas interessantes na vida, existem coisas interessantes na vida que não são importantes. Existem coisas importantes na vida que não são urgentes. E existem coisas, e existe coisa que é importante e urgente. Existem coisas que são importantes, são interessantes para a vida, mas não são tão importantes. Existem coisas que são importantes, mas não são urgentes. E existe uma coisa só, que é importante e é urgente, que você não pode deixar para depois. Dentre tantas coisas que você faz na vida, uma coisa só é urgente e importante demais. E eu fui procurar na Bíblia que coisa é essa. Salmo 27, versículo 1 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando homens maus avançaram contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor. Uma coisa pedi ao Senhor. Não duas, nem três. Uma coisa eu pedi ao Senhor. E é o que eu procuro. Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida e contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo, pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre uma rocha. Uma coisa só eu peço ao Senhor,
Eu preciso estar na presença de Deus. Meu irmão, dentre tantas coisas importantes, dentre tantas coisas necessárias e interessantes na vida, eu digo para você que uma coisa só importa, uma coisa só é urgente, que você não pode mais deixar para amanhã, que você tenha paixão para estar na presença do Senhor, amém? Que você possa estar envolvido pela presença dEle, porque quando a adversidade chegar, e o texto diz que ela vai chegar, Ele te sustentará, Ele colocará os seus pés em uma rocha, você não se abalará, os seus inimigos é que cairão e tropeçarão, e você estará firmado na rocha em nome de Jesus. Quantos querem estar nessa rocha em nome de Jesus? Meu irmão, redefina suas prioridades, tenha sabedoria, tenha critério com as suas escolhas, coloque Deus no lugar devido na sua vida, tenha sabedoria para operar o seu plano. Para operar o seu plano também você precisa de uma outra coisa importante, você precisa acompanhar o processo, você precisa acompanhar de perto todo o processo. Não dá para você simplesmente ter um plano e ir para a rede descansar. Você precisa acompanhar de perto, você precisa acompanhar meticulosamente cada etapa. Versículo 34 do texto que lemos, José diz ao faraó precisa estabelecer supervisores para recolher 1/5 de todo o trigo, precisa acompanhar esse processo, não dá para deixar de qualquer maneira, porque o que tem pela frente é algo muito sério, então precisa haver planejamento e precisa acompanhar o processo de perto, porque de fato o zelo está no processo, não existe sucesso sem processo. É impossível você alcançar um grande sonho sem cuidar dos pequenos detalhes. Deus não vai teletransportar você do lugar em que você está para o lugar que Ele tem preparado para você. Não, Ele não vai fazer isso. Ele não vai pegar você pelo cabelo e levar você para lá. Ele vai conduzir você por uma trajetória. Ele vai conduzir você por um processo, por um caminho. Ele vai conduzir você por experiências que vão amadurecer, que vão te preparar para os dias que estão por vir. É justamente nesse caminho que você precisa de sabedoria para perceber que é nesse trajeto que nós somos lapidados. Coisas pequenas e aparentemente irrelevantes, elas podem impedir você de alcançar a visão que você recebeu. Para alçar o seu voo, o voo da vitória, você precisa estar atento nos detalhes. Amém, igreja? Precisa estar preocupado com os detalhes, sim. São os detalhes que nós temos faltado. Uma peça fora do lugar em uma aeronave pode ser um perigo. Por isso que há toda uma preparação para saber se está tudo exatamente no devido lugar. Se atenta aos detalhes. Existe um provérbio alemão que diz que o diabo mora nos detalhes. O diabo mora nos detalhes. São os detalhes da nossa vida que nós temos errado. Porque de fato, gente, eu já disse isso aqui, ninguém tropeça na pedra da gávea. Ninguém tropeça na pedra da gávea. Você tropeça em pedrinhas pequenas ao longo do caminho que você despreza, que você ignora. Talvez você seja um religioso, um evangélico, um cristão, não sei, e se orgulha muito por sua moral, por sua índole, por seu caráter. Afinal de contas, eu não mato ninguém, não roubo, eu não estou adulterando, pastor. Eu frequento um templo religioso. Você fugiu das pedras grandiosas, mas você não está atento às pedrinhas. Você mente. Você, quem sabe, falta domínio próprio na sua casa, falta amor. Você sofre de ingerência em relação ao seu próprio tempo para com Deus. São pedras menores, são coisas pequenas da vida, mas elas têm o mesmo propósito, levar você ao chão. E é tudo que o diabo quer, é manter você no chão, é que você não voe. E se ele puder usar uma pedra grande, ele usa. Se não puder, ele usa uma pequena, para derrubar você, para afastar você do seu propósito. Portanto, atente nos detalhes, meu irmão. Atente nas pequenas coisas da sua vida que você não tem valorizado. Você se orgulha, quem sabe, de algumas coisas e tem desprezado e até justificado, porque eu vejo muita gente fazer isso.
Ah, pastor, mas também na igreja do Senhor tem gente que está cometendo esse pecado. Você veio aqui para seguir o membro da igreja ou seguir Jesus? Hein? Você vê que a igreja... Ah, pastor, mas eu vi até o senhor também está meio errado. Exatamente, eu também estou errado. Por isso que eu digo para você, siga Cristo. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas nesse processo, eu também falho, você também falha. Para de olhar para o ser humano, para de olhar para o lado, irmão, e olhe para Jesus. Porque Ele não vai falhar. Então, não justifique. Não justifique. Se existe algo na sua vida que precisa de reparo, meu irmão, faça isso para você sair do chão e alcançar as alturas que Deus tem preparado para você. Terceiro, gerencie o presente com os olhos no futuro. Gerencie o seu presente com os olhos no futuro. Versículo 35 diz: eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoque de trigo que sob o controle de Faraó serão armazenados na cidade. Nosso grande problema hoje é o fato de estarmos tão envolvidos, tão cheios do nosso presente, que perdemos a consciência do futuro. Por vezes, o nosso passado ele tem mais relevância para nós do que o nosso futuro. O nosso passado que você não pode mais mudar, que você não pode fazer nada por ele, às vezes ele encontra mais lugar no seu presente do que o seu futuro deveria estar. Irmãos, não há nada que você faça que vai mudar o que passou para trás, amém? Não tem jeito. Não tem culto que você frequente que vai mudar o seu passado. Agora eu digo para você uma coisa: olhe para o seu futuro. Esteja atento com o seu presente, mas olhe para o futuro. Olhe para frente, avançando para as coisas que estão diante de mim. Não fica preso ao seu passado. Olhe para frente, olhe para o que Deus ainda tem a fazer. Irmãos, nós estamos tão absorvidos pelas coisas do nosso presente, que nós perdemos a visão do que Deus tem preparado para nós, para o hoje e para o amanhã. Assim como preguei hoje na parte da manhã, e falei sobre os discípulos do caminho de Emaús, eles estavam tão envolvidos com a tristeza do presente, que perderam a consciência da presença de Jesus, andando com eles do lado, apontando um futuro extraordinário que havia por vir. Eles deveriam estar em Jerusalém, aguardando o cumprimento da promessa que dizia que seriam revestidos com o poder do Espírito Santo. Estavam longe, estavam em Emaús, um caminho distante. Jesus se apresenta para eles, estavam tão envolvidos com as suas tristezas, com as suas desilusões, com as suas esperanças que não se cumpriram, que perderam a perspectiva da presença de Jesus ao seu lado, no presente, apontando-lhes um futuro extraordinário. Querido, veja se essa não é a nossa vida hoje. Nós estamos tão envolvidos com o nosso presente, que a gente perde a consciência do que está à nossa frente. Você não consegue olhar para frente e perceber que dias extraordinários de Deus estão por vir para a sua vida, amém? Você perde a visão dos projetos que Deus tem para você. Por quê? Muito absorvido pelo presente. Saiba gerenciar o seu presente e não tire os olhos do seu futuro, do que Deus ainda há de fazer. Entenda uma coisa, meu irmão: vidência é condenado na Bíblia, mas previdência não. Vidência é condenado na Bíblia, mas a previdência não. O que é vidência? Vidência era aqueles que usavam de necromancia, usavam de magias para dizer algo sobre o futuro, uma revelação do futuro. Mas previdência não, irmão. Previdência diz respeito à antecipação, diz respeito a você ser alguém previdente, alguém que se prepara para evitar transtornos futuros. Um indivíduo que pensa no futuro, um indivíduo que vive no presente, mas mantém os seus olhos no futuro. Aprenda o valor da antecipação, porque, como já disse um determinado autor, quem se antecipa governa. Quem se antecipa governa. Na minha época de criança, nós dizíamos a seguinte frase: quem chega na frente senta na janela. Era a nossa drama no ônibus escolar. Chegou primeiro, eu sento na janela, eu escolho o lugar, eu escolho onde eu quero ficar. Você pode chegar na frente, mas você precisa se antecipar, olhar para o futuro e se preparar para ele. Querido, o futuro de Deus está por vir. O que Deus tem preparado para você está chegando, amém?
Você pode ser alguém que está totalmente envolvido pelo seu presente e não se preparar para os dias melhores que Deus tem para você. Ou você pode ser alguém que conhece a palavra, se aprofunda na palavra e com temor e tremor pede o direcionamento de Deus e se prepara, se posiciona para receber de Deus tudo que Ele tem preparado para você. Como você viverá o seu futuro? Como você viverá o seu futuro? Se prepare para os dias extraordinários de Deus que estão por vir. Amém, igreja? Amém, gente? Porque para se preparar para o pior, já tem bastante gente fazendo isso. Para serem profetas do caos, já tem gente fazendo o suficiente. Nós cremos que à nossa frente, nós já lemos a Bíblia, gente. Nós sabemos o que nos aguarda, não é verdade? Sabemos que o Jesus em breve voltará para buscar a sua igreja. Você está preparado para isso? Você está se preparando para isso, meu irmão? Tem colocado azeite na sua lamparina para se preparar para esse encontro? Assim como as noivas se prepararam para o encontro com o noivo, você está preparado para o encontro? Veja, preparação, antecipação é o que Deus requer de você. Não espere para cuidar da sua vida espiritual quando você vê o céu se abrir e Jesus descer com poder e glória. Será tarde demais. Esse é o tempo para você se preparar. Esse é o tempo. Se antecipe a esse tempo. Quarto, elabore estratégias para tempos difíceis. Olhe, querido, preste atenção numa coisa. Nós viveremos dias difíceis. Ah, pastor, mas isso está falando coisa que já é tranquilo. Eu quero dizer para você o seguinte, que os dias que estão por vir pela frente, não serão dias fáceis. A Bíblia diz que o Senhor já nos alertou sobre esses dias que serão tão difíceis, que muitos vão desistir da fé, que muitos vão correr fora, e que se esses dias não fossem abreviados, quem sabe não sobraria nenhum. É o que a palavra diz, irmãos. Você pode olhar para essa informação e ficar triste e se amargurar, ou você pode olhar para essa informação e falar assim, então eu vou criar uma reserva, eu vou me preparar para isso, eu vou me abastecer para isso, para que quando chegar esse dia, ele me encontre pleno, cheio, preparado para esse encontro. Irmãos, elabore estratégias para os dias difíceis, porque na vida nós enfrentamos tribulações. Na vida você enfrentará aflições. Não há nada que eu faça, não há nada que pregador algum faça que irá poupá-lo ou privá-lo de aflições nesta vida. Jesus disse, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu creio que quando ele disse isso, ele está dizendo o seguinte, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Se eu venci o mundo, você também vencerá, você também obterá vitória. Mas tenha bom ânimo, não fique desanimado, não fique triste. Se prepare, tenha ânimo em seu coração para enfrentar esses dias. Tempos difíceis, por vezes são tempos imprevisíveis, e outras vezes podem ser previsíveis sim, quando você entende isso. Jesus já falou que eu teria aflição na minha vida, então não vou me desesperar, eu não vou ficar preocupado. Nesse tempo de pandemia eu ouvi muito uma palavra, eu ouvi muito a palavra resiliência. Tempo de pandemia eu ouvi muito frequentemente em alguns pregadores a palavra resiliência. Resiliência fala sobre aquilo que após passar por um processo de pressão, retorna ao seu estado original. Dizendo que todo esse sofrimento, toda essa dor, toda a dificuldade que nós passamos no processo pandêmico, isso iria pressionar, mas depois nós retornaríamos para o nosso estado original. Eu quero dizer para você que eu não recebo essa palavra para a minha vida, e espero que você também não receba. Mas também na pandemia foi cunhado um outro termo, antifrágil. Talvez você nunca tenha ouvido isso. Antifrágil é um termo que se opõe à resiliência. O antifrágil fala sobre aquilo que após o processo de pressão se torna mais forte e se aperfeiçoa. Irmãos, eu não quero ser resiliente, eu quero ser antifrágil. Amém? Pergunta para quem está do seu lado assim, você é frágil ou você é antifrágil? Pergunta para o irmão aí.
Não dá um beliscão nele não, porque se ele for frágil ele vai reclamar, irmão. Só pergunta, só na humildade. O antifrágil é aquele que vai passar por essa crise, vai chegar do outro lado muito melhor. Meu irmão, para com essa conversa fiada, que muita gente tem aí. Ah, pastor, eu quero que essa pandemia acabe, para eu poder voltar ao nosso normal. Que normal que nada, eu quero ser melhor. Deus quer que você seja melhor. Deus quer que você cresça, que você tenha entendimento, que esse processo leve você a um crescimento espiritual, que você não teria em nenhuma outra circunstância. Querido, Deus preparou você, Deus poupou você, Deus guardou você nesse mar de sofrimento e dor, de luto. Sabe por quê? Porque Ele está lapidando você, Ele está preparando você para coisas excelentes, para coisas extraordinárias, não para que você retorne ao estado original, porque talvez o seu estado original não fosse suficiente. Ele quer que você seja antifrágil, que você se aperfeiçoe, que você cresça no meio da sua pressão. Ei, a dor que você está passando hoje, a dificuldade que você está enfrentando hoje, ela está preparando você, moldando você, cunhando em você um caráter que vai levar você às alturas, em nome de Jesus, amém? Então, meu irmão, para de ficar reclamando, para de ficar murmurando aí, mude a sua mentalidade, agradeça a Deus, até pelas dificuldades que você enfrenta, porque se chegou até você, é porque o teu Deus permitiu. O teu Deus permitiu. Se Ele permitiu, Ele tem propósito. E se Ele tem propósito, saiba, é propósito de paz e não de mal, para te dar o futuro e uma esperança. Elabora estratégias. Quinto, encontre pessoas que possam potencializar o seu plano. Encontre pessoas, faça parcerias, tenha pessoas ao seu lado que vão animar você, que vão incentivar você, que vão impulsionar você, que vão inspirar você. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Para que o faraó pudesse cumprir seu plano, ele precisava de José. Pareceu bem ao faraó. Você precisa escolher muito bem as suas amizades. Você precisa escolher muito bem as pessoas que estão ao seu redor, porque às vezes Deus coloca ao seu lado pessoas que vão trazer uma palavra para a sua vida, de desafio, de incentivo. Quem sabe nessa noite Deus possa, quem sabe, estar me usando para falar para você começar amanhã, segunda-feira, uma nova semana com uma nova mentalidade, correndo atrás, sonhando os sonhos de Deus, se preparando para viver o melhor, e a primeira pessoa que você encontra no seu caminho vai jogar um balde de água fria. E gente, como tem pessoas comprometidas em frustrar os planos dos outros, como tem gente que tem prazer em boicotar a alegria do outro. Não é verdade? Cheguei aqui hoje na igreja feliz da vida, irmãos. Meu Flamengo ganhou do Vasco, aleluia. Alguém fala, mas foi só de um. Sempre querem apagar nossa alegria, gente. Aí você sai daqui amanhã e você começa a empreender. Você vai para a luta. Você perde a vergonha. Abre a sua empresa, vai de porta em porta e oferece seu produto. E alguém fala assim, poxa, você fazendo isso, qual o problema? Cuidado com as pessoas que você permite estar ao seu lado e sempre tem uma palavra para desanimar você, para frustrar você. Muito cuidado com isso, escolha bem as pessoas que estão ao seu redor, escolha bem, para que você não se decepcione. Quem sabe Deus não esteja preparando alguém para estar do seu lado, para potencializar tudo que Deus tem para a sua vida. Alguém que vai dizer para você que você pode ir além. Alguém que pode dizer para você que você pode sim alçar voos grandiosos ao lado do Senhor, amém? Fique atento para não perder essa pessoa. Fique atento para você, quem sabe, desprezar essa pessoa e abraçar aquele que só te coloca para baixo. Tem um plano, irmão. Cerque-se de pessoas que impulsionam você. Cerque-se de pessoas que levam você para frente, que abençoam a sua vida. Sexto, busque discernimento espiritual. Versículo 38, por isso o faraó lhe perguntou, será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Querido, para você operar o seu plano, você precisa ter discernimento espiritual, discernimento de Deus na sua vida. Não existe a possibilidade de você operar uma visão que Deus te deu na carne.
Não existe a possibilidade de você trabalhar naquilo que Deus colocou no seu coração, na sua competência apenas, na sua capacidade apenas. Você precisa de discernimento espiritual, você precisa do Espírito Santo, você precisa de Deus na sua vida, você precisa se abrir para ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, existem momentos que tudo que nós precisamos fazer é nos aquietar e deixar Deus ser Deus, deixar Ele guiar a nossa vida. Deixa Deus trabalhar em você, deixa Deus te orientar, deixa Deus direcionar você. Tenha uma mente espiritual. E aqui a Bíblia diz que aquele que é espiritual discerne todas as coisas espiritualmente. Pare de racionalizar. Pare de racionalizar tudo. Pare de tentar encontrar respostas racionais para tudo na vida. A Bíblia fala que o homem espiritual olha tudo com olhos espirituais. Ah, pastor, você está dizendo então que eu tenho que olhar tudo espiritual? Sim, para o homem espiritual, sim. Para o homem espiritual não existem coincidências, não existem acasos, existe providência e propósito de Deus. Tudo está debaixo de um plano poderoso do Senhor. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Tudo está debaixo do controle de Deus. Até o que eu não entendo. Até o que eu não entendo, Deus tem um propósito. Submeta-se ao direcionamento de Deus. Tenha discernimento. Aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo, meu irmão. Eu já contei aqui uma vez uma história que aconteceu comigo. A minha esposa estudava no Rio e ela vinha no ônibus universitário aqui da cidade, da prefeitura, e todo dia chegava, vamos supor, meia-noite. Eu não me lembro certinho o horário que eu chegava. Chegava meia-noite, vamos supor. E então eu saía de casa, de moto, e ficava esperando num posto de gasolina que tem, acho que é um posto de Ipiranga, ao lado, perto da prefeitura, e ali ficava esperando chegar o ônibus, para que ele não chegasse lá e não me encontrasse e ficasse sozinha, meia-noite ali. E determinado dia eu estava em casa, me preparando para poder descer para buscá-la, e quando eu subi na moto para poder vir, eu senti aquela voz no meu coração, dizendo assim: não vai agora não, você sempre vai mais cedo e ela só chega a tal horário, vai no horário certo. E eu falei assim: é verdade, né, Senhor? Eu sempre chego cedo lá, eu fico esperando, então eu vou na hora certa, eu vou na hora exata. E eu esperei mais um pouquinho, mais alguns minutos, depois eu desci de moto, fui. Quando eu cheguei lá, o ônibus já estava lá, mas também tinha um alvoroço, porque havia tido um assalto naquele lugar, e na fuga, os bandidos queriam roubar uma moto. Quando não tinha nenhuma moto ali para roubar, eles roubaram o carro de uma pessoa que estava próxima. E eu fiquei pensando comigo assim: teria uma moto ali. Se eu não tivesse ouvido a voz do Espírito Santo, e aparentemente atrasado a minha chegada, teria uma moto, e eu teria perdido uma moto também. Aprenda, meu irmão, a ouvir o direcionamento do Espírito Santo para a sua vida, até nas coisas que parecem ser ilógicas. Não compre, não se envolva com essa pessoa. Às vezes o Espírito Santo está falando para você, às vezes os sinais estão claros na sua frente. Não se envolva, não entre nesse relacionamento, e você está ignorando a voz do Espírito Santo, e depois haverá um preço muito caro para ser pago. E finalizo, irmãos, dizendo: trabalhe arduamente para realizar a visão de Deus. Versículo 39, disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Deus trabalha. Deus trabalha. Trabalhe também, meu irmão. Trabalhe arduamente pela visão de Deus, porque na hora certa a oportunidade se abrirá, assim como foi com José. Ele estava na prisão, mas os seus sonhos não estavam presos, ele estava se preparando. Todo um planejamento para ser apresentado ao faraó na hora oportuna. Quando a oportunidade apareceu, ele estava preparado, porque não estava sentado na prisão, esperando a oportunidade bater a sua porta. Não, ele estava se preparando para a oportunidade certa. Se prepare, meu irmão.
Você quer viver um futuro glorioso, amém? Quer viver um futuro abençoado, amém? Você quer ver sua família salva para Jesus, amém? Quer ver sua empresa prosperar, amém? Quer ser um profissional, quer terminar essa graduação? Eu não sei o que você quer para o seu futuro, mas uma coisa eu digo para você: se prepare hoje, trabalhe arduamente para isso. Trabalhe, comece agora, comece hoje. Não espere o dia de amanhã, comece agora. Esse é o tempo para você se preparar para viver tudo que Deus tem para a sua vida. A oportunidade, ela vai coroar aqueles que estão preparados para conquistá-la. Deus tem coisas grandiosas para nós, irmãos. Eu creio nisso, de todo o meu coração. No entanto, eu também digo que nem todos poderão viver isso, porque existem pessoas que estão de braços cruzados, esperando que Deus faça por elas aquilo que elas precisam fazer. Nós cremos num Deus de milagre, amém? Eu creio. Mas eu quero dizer para você que Deus nunca fez milagre na vida de gente desocupada. Deus nunca fez milagre na vida de gente descansada. Deus fez milagre na vida de gente que buscou, de gente que correu atrás, de gente que empreendeu, que chorou, que orou, que se quebrantou, que buscou. Quem sabe hoje você não precisa fazer isso. Tudo que nós precisamos é o Senhor. Ele tem a resposta para a sua vida. Deus quer que você voe e voe alto. Deus tem um futuro glorioso para nós. No entanto, eu pergunto: você está se preparando para isso? Você está se preparando para o futuro que Deus tem para você? Ou quem sabe está em casa comprometido com a murmuração? Ou está em casa comprometido em reviver as suas tragédias? Isso não vai levar você a lugar algum. Lugar algum. Olhe para o seu futuro e se prepare, meu irmão. O que você sonha? Onde você quer chegar? Comece hoje. Feche seus olhos, gostaria de orar por você. Deus tem planos para nós. Existem planos aqui nesse lugar. Neste templo hoje aqui, neste lugar, existem pessoas que têm projetos grandiosos de Deus. Quem sabe projetos e sonhos que Deus colocou em seu coração alguns anos atrás. Talvez as dificuldades do caminho, as suas lutas, tenham tirado de você o ânimo. Você olha e não vê muita saída. Você olha e não vê muitas perspectivas. Eu quero dizer para você que Deus tirou José da prisão para o palácio. Deus pode tirar você hoje da sua prisão e levar você ao palácio. Mas para tanto você precisa ter um comprometimento na prisão, no lugar do seu sofrimento. A Bíblia diz que no lugar do seu sofrimento José governava. No lugar da sua prisão ele foi líder. Ele foi o gerente da prisão. Ou seja, a circunstância adversa veio para José, e José não deixou que ela o conduzisse, que ela o guiasse, mas ele conduziu a sua dor. Quem sabe não seja hoje o dia propício para você falar assim: Senhor, a partir de hoje não vou deixar mais que as minhas dores, que as minhas decepções, que as minhas tragédias conduzam a minha vida. Eu tenho sido levado e arrastado pelo meu sofrimento, mas hoje eu estou invertendo isso em nome de Jesus. Eu é que vou dizer para o meu sofrimento até onde ele vai me levar, porque eu sei que o meu Redentor vive, porque eu sei que Deus tem plano para a minha vida, e sei que os planos de Deus não caem por terra. Então a minha vitória está chegando em nome de Jesus. O que Deus tem preparado para mim vai chegar, e nem o meu sofrimento, nem a minha dor poderá me impedir de viver isso. Mas eu assumo o controle hoje. Eu estou assumindo o controle da minha vida. Escolho viver na dimensão da fé. Escolho viver na dependência de Deus.
Eu não vou deixar a vida me levar a coisa nenhuma. Eu não vou deixar as circunstâncias me guiarem. E quem sabe, se tudo estiver bom, eu estarei bem. Não. Pode tudo ao meu redor estar difícil, eu estarei bem, porque o Senhor está comigo. E eu confio na direção que Ele tem para mim. Faça a sua oração. Peça ao Senhor nessa noite para conduzir o seu coração, para guiar você, para direcionar você, para sondá-lo. Peça a Deus, assim como o salmista disse: sonda, meu Deus, e vê o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Eu não quero continuar caminhando no caminho mau. E o caminho mau às vezes não é nenhum pecado. O caminho mau às vezes é o tempo que você está perdendo, investindo a sua atenção em coisas que não abençoam. O caminho mau pode ser a distração. O caminho mau pode ser o seu passado. Peça ao Senhor para guiá-lo para o caminho eterno, porque Deus tem um futuro glorioso para você.